Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. Hoje estudaremos o capítulo 12 deste livro. Então vamos à leitura do capítulo de hoje. Apocalipse, capítulo 12, onde está escrito: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão deteve-se em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e de noite diante do trono de Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós, os que habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e ali fosse sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, perdão. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Pois bem, amados, esta é a leitura de hoje. Neste capítulo, o apóstolo João tem uma visão. A visão de um grande sinal nos céus. Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então eu pergunto, que mulher é essa? O que ela simboliza? Esta é uma simbologia do povo de Deus, o povo escolhido, um povo que está vestido do sol, ou seja, que reflete a glória de Deus, que é revestido também da glória de Deus. Um povo também que tem uma coroa, e como já vimos, a coroa representa a autoridade. Logo significa que esse povo é revestido da autoridade de Deus, uma autoridade dada pelo próprio Deus ao seu povo. Então é uma autoridade que é dada, não conquistada, mas uma autoridade que alcança também os céus e a terra. Conforme Jesus expressa no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 18, onde está escrito: em verdade vos digo que o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será também desligado no céu. Em verdade vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura, que pedirem, lhes será dado, lhes será concedido pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2, 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles.
ligado na terra e ligado no céu, onde o céu representado pela lua e a terra representada pelas 12 estrelas na coroa, que simboliza os remanescentes das 12 tribos de Israel na terra. Um povo que clama por um libertador, como uma mulher geme por dores de parto. E é exatamente do seio do povo escolhido de Deus, o povo de Israel, que nasce aquele que regerá as nações, que trará salvação a todo aquele que nele crer. Então, recapitulando, esta mulher simboliza o povo de Deus, o remanescente de Israel, dando luz ao Messias, cumprindo a profecia onde diz que o Messias surgirá do povo escolhido de Deus na terra, entre as 12 tribos de Israel. 12 estrelas, 12 tribos, conforme Isaías capítulo 9. Um povo revestido da glória de Deus, portador da glória de Deus, participante das bênçãos de Deus no céu e na terra, mas que ainda estará sujeito às perseguições e lutas que são promovidas pelo segundo sinal que é visto no céu, um dragão. Esse dragão prefigura Satanás, o diabo. As suas 7 cabeças simbolizam a sua astúcia e inteligência, os seus 10 chifres indicam que é um ser de muito poder, conforme já estudamos. Chifre traduz poder, mas não é um poder perfeito nem completo, é um poder imperfeito. É diferente do que Deus é, porque Deus é todo poderoso, Deus é onipotente. O poder do diabo vem através da astúcia, do engano, por isso que ele tem 7 diademas. Diadema é um ornamento que pode ser confundido como uma coroa. Isso simboliza a astúcia do diabo. É um ser extremamente mentiroso, um ser do engano, um ser que não é Deus, mas tenta se passar por Deus. E para isso ele usa a mentira, o engano, a dissimulação, conforme o apóstolo Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 14, onde está escrito: não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem também em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, a coroa simboliza a autoridade e os diademas têm o simbolismo do engano. É engano que o diabo emprega em sua jornada no mundo físico e no mundo espiritual, manipulando, usurpando, mentindo, com o único objetivo de roubar, matar e destruir. E foi justamente o que ele tentou. No verso 4 está escrito que o dragão ficou aguardando o nascimento da criança para a devorar. De muitas maneiras o diabo tentou destruir Jesus, seja no período do seu nascimento, quando o rei Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, tanto em Belém quanto nos arredores, ou quando tentou Jesus no deserto, fazendo de tudo para que Jesus se desviasse da sua obra redentora. Mas o diabo não conseguiu, pois Jesus cumpriu a sua obra salvífica através da sua morte e ressurreição, e assim foi elevado até os céus, e onde hoje está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, como o diabo não conseguiu e não consegue atingir Jesus nem a Deus diretamente, ele voltou as suas atenções para a criação de Deus, a humanidade, e dirigiu todas as suas forças demoníacas para o povo de Deus a fim de aniquilá-lo. E este mesmo povo que é representado pela figura de mulher, que antes de dar à luz simbolizava o povo de Israel, mas após dar à luz, agora seria todo aquele que creu e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Por quê? Porque antes de dar à luz a criança, a mulher estava em uma situação, ela estava no céu. Após dar à luz, a mulher se encontrou em outra situação, ela estava na terra, indicando que agora não só o povo de Israel seria o povo de Deus, mas todo aquele que crer em Jesus, independente da língua, independente da nação, da raça, aquele que crer faria parte do povo de Deus, confirmando o que está escrito no Evangelho, segundo João, no capítulo 1, verso 12, onde está escrito: ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então o diabo começou a perseguir o povo de Deus, a igreja do Senhor, desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo até os dias atuais. É interessante observar que nesse texto revela o período da grande tribulação, que será o período que se intensificará a perseguição ao povo de Deus. Será um período de 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. E aqui acredito que haverá o arrebatamento da igreja, do povo de Deus, mas só aquela parte que estiver vigilante. E será um período em que Deus preservará aqueles que foram arrebatados dos ataques e da perseguição imposta pelo diabo.
Este arrebatamento é uma recompensa para aqueles que andaram orando, vigiando, perseverando no temor do Senhor e atentos aos seus sinais, e não ficaram brincando de ser crentes. Neste período, o povo de Deus será arrebatado, será sustentado e protegido por Deus em um lugar que o próprio Deus já havia preparado. No verso 7, o apóstolo João tem outra visão. Essa visão é contada a história da queda do diabo em uma forma bem resumida. E quando o texto fala que o dragão com a sua cauda conseguiu arrastar a terça parte, das estrelas dos céus para a terra, está falando que Satanás, através do engano e seu discurso persuasivo, conseguiu arrebanhar 1/3 dos anjos dos céus. Essas estrelas lançadas sobre a terra são os anjos que foram expulsos dos céus, junto com Satanás, conforme está escrito na carta do apóstolo Judas, no verso 6, onde está escrito: e os anjos que não aguardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Você encontrará a história mais detalhada da expulsão de Satanás dos céus no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, a partir do verso 12, e também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, também a partir do verso 12. O apóstolo João continua falando sobre a expulsão do diabo dos céus, onde o arcanjo Miguel e os demais anjos dos céus pelejaram contra o diabo e seus demônios e conseguiram expulsá-los dos céus. E quando isso ocorreu, foi uma festa de louvor a Deus. Só que, assim que foi expulso dos céus, o diabo voltou-se contra a humanidade, a criação de Deus, na tentativa de seduzi-la e atrair para si a glória que deveria ser dada somente a Deus. Assim, Satanás começa o seu plano para seduzir, ludibriar os seres humanos, a fim de implementar o seu governo na terra e automaticamente destruir todos os seres humanos e condená-los ao inferno. O diabo, ele não quer ir sozinho para o lago de fogo e enxofre. Contudo, Jesus nasceu e estragou os planos do diabo, conforme a grande voz proclama dos céus, a partir do verso 10. Ao mesmo tempo que proclama e exalta a vitória de Jesus nos céus e na terra sobre Satanás, a mesma voz dá aos moradores da terra um alerta sobre a intenção do diabo, pois ele sabe que tem pouco tempo e fará de tudo para levar o maior de número de almas possíveis junto com ele para a condenação eterna. Pois esta seria a única forma de se vingar contra Deus. É justamente o que acontece. Pois uma vez expulso dos céus, o diabo começa a sua perseguição contra a criação de Deus a fim de corrompê-la. E com também o propósito de roubar, matar e destruir, conforme está escrito, segundo o Evangelho do apóstolo João, no capítulo 10, verso 10, que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Segundo o verso 14 de Apocalipse, foram dadas asas para a mulher para que esta voasse ao deserto. É aqui que acontece o arrebatamento da igreja. Estas asas é o exato momento em que a igreja se encontra com Jesus nos ares. Irá para um lugar onde será guardada e sustentada pelo Senhor. Neste caso, no caso do arrebatamento, a igreja arrebatada não poderia ir diretamente para o céu, porque o céu ainda não foi inaugurado. E também ela não poderia ir para o Hades, porque quem foi arrebatado não passou pela morte. Ninguém morreu, estão todos vivos. E apesar de estarem vigilantes e terem sido arrebatados, ninguém passou pelo julgamento do grande trono branco. Então, todos nós seremos julgados, sim, todos seremos julgados, até quem foi arrebatados. Aqueles que foram arrebatados só irão ser protegidos da perseguição imposta pelo anticristo durante o período da grande tribulação. Mas isso não indica que não passarão pelo julgamento final, o julgamento do grande trono branco. Os únicos que não serão julgados serão aqueles que não creram em Jesus, pois só pelo fato de não crerem em Jesus já estão condenados, conforme Jesus diz no Evangelho segundo João, no capítulo 3, verso 18 e 19, onde está escrito:
Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Assim, quando a igreja for arrebatada, Deus a levará para um lugar deserto e continuará suprindo as necessidades do seu povo e a protegerá da perseguição imposta pelo anticristo no período da grande tribulação, que ocorrerá conforme está escrito na parte B do verso 14 desse capítulo de Apocalipse, que diz: durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que equivalem a 3 anos e meio, onde tempo no singular é igual a um ano, tempo no plural, tempos, é igual a 2 anos, e metade de um tempo, 6 meses, ou metade de um ano, logo 3 anos e meio. E embora o dragão vomite água para afogar a mulher, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, dá proteção ao seu povo. É exatamente o significado quando a terra engole a água expelida pela serpente. Contudo, o diabo não para por aí. O inimigo não se dá por derrotado. Ele continua a perseguição contra todos os que dão testemunho de Jesus. E essa perseguição acontecerá em toda a terra, ou seja, acontecerá contra todos aqueles que ficarem e também contra os judeus. O diabo usará de todos os recursos para destruir o povo de Deus. Ele usará a boca e inundará o mundo com as suas mentiras, fraudes, enganos, na tentativa de arrebanhar o maior número de pessoas para si, da mesma forma que ele fez no céu. E quando não conseguir pela mentira e engodo, ele usará a espada, a perseguição e a morte. O dragão estabelecerá o seu governo por meio do caos. Por isso que o dragão se coloca em frente ao mar. O mar, na Bíblia, tem um significado de desordem e caos. Logo, o dragão aguarda o instrumento que usará para perseguir os seguidores de Cristo, que ficarem após o arrebatamento, e assim estabelecer o seu governo. Ele aguarda a besta que emerge do mar. O que vai acontecer, nós veremos no próximo vídeo, ok? Nós vamos encerrar esse estudo por aqui, e no próximo vídeo nós falaremos sobre o capítulo 13, onde falaremos sobre a visão que o apóstolo João teve sobre as duas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que sobe da terra. Está imperdível. Se puder, faça sua inscrição no canal, recomende esse estudo, recomende esse canal para outras pessoas também. Com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Nós temos que nos preparar, irmãos, porque o tempo está se cumprindo, né? Então, que você não queira o conhecimento só para você, compartilhe com outras pessoas. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.